Olá, Spillers! E bem-vindos a mais um Spilling the Crime, um podcast sobre crime apresentado por Mi Humberto! e por mim, Jonas. Para quem estiver aqui pela primeira vez neste podcast, discutimos casos de crimes reais portugueses e estrangeiros baseados em séries, documentais ou notícias para fins única e exclusivamente de entretenimento. É verdade. E hoje estamos cá para falar sobre o caso de Mata Ferinhas. Ou Mata Veritas. Mata Veritas. Veritas. É Eu vi também, Yeah. nós vimos, portanto. Vai ser baseado num documentário da Netflix, portanto, se já viram o documentário, fiquem cá para ver se gostam da nossa visão sobre o caso. Se ainda não viram, esse é o nosso caso, porque sinceramente o documentário é demasiado longo para aquilo que acontece. Sim. Portanto, basicamente, dezenas de senhoras idosas foram mortas na cidade do México por um serial killer, o pânico estava instalado, os pertences eram roubados e, entre 1998 e 2005, pelo menos 49 casos foram registados. 49. Portanto, o caso Mata Velhinhas tornava-se o maior desafio da polícia da capital e, portanto, fica connosco para saber mais sobre a investigação. Como sempre, se gostam do nosso conteúdo, pedimos que nos deixem um rating aqui no Spotify, 5 estrelas, ou outra plataforma que utilizem para ouvir este podcast. Se não deixarem 5 estrelas, não deixem nenhuma. Parem de fazer isso. Qual é a necessidade? Há quem goste. Minha avó sempre disse, quando não tens nada de bom para dizer, não digas nada. Exatamente. Portanto, não metas. Interajam connosco no nosso Instagram, nós somos super ativos lá, temos highlights destes episódios, normalmente a fazer bullying um com o outro, portanto... Assim conseguem ter um snippet Dos casos. Dos casos. Não dos casos, dos episódios. Estamos a arrasar um com o outro. Nós necessariamente não falamos dos crimes nesses highlights. Mas não interessa, hoje vamos falar, e neste episódio nós vamos falar. Já pensaste sobre onde é que as pessoas nos ouvem, by the way? Opa, não. Não quer dizer... Onde é que tu ouves o teu podcast? Pronto, é assim, eu não nos ouço porque... tenho isto a confessar, eu não nos ouço porque já estou farto de nos ouvir, não é? Eu ouço aqui a gravar, portanto não ouço. O nosso eu não ouço. Eu também não. Pronto. Não, eu já ouço porque tenho que editar e ouço demasiado. Pronto. Os meus podcasts eu ouço a caminho do trabalho, ou então se estiver a trabalhar numa tarefa em que não tenha de usar o cérebro. Se eu tiver de pensar, eu não consigo estar a ouvir pessoas a falar e a pensar ao mesmo tempo. Mas se estiver a fazer uma tarefa tipo rotineira, Eu antigamente ouvia só no Spotify a caminho de todo lado, mas agora como eu sou uma pessoa que tem carro, eu agora vejo enquanto trabalho no YouTube, vejo em formato de vídeo. Ok. Já não ouço tanto no Spotify, ouço no ginásio. É tipo a fazer companhia, sentes que estás acompanhado. Sim. Ok. Está bem. Então se quiserem, as pessoas podem nos usar para fazer companhia. Sim, usem-nos. Tipo, metem lá numa telinha, na telinha, e a gente está aqui a conversar com vocês enquanto vocês estão a fazer coisas. Por mim está tudo bem. Vamos lá ao Bora. caos, que é para não estarmos a falar de outras coisas. Neste documentário temos vários narradores, Sim. maioritariamente familiares das vítimas. Mas também pessoal da polícia e jornalistas. Basicamente é assim. Conhecemos Patrícia Paian, lamento se disser os nomes errados, vão sair assim em português. E hoje sim estamos a beber água, peço imensa água. desculpa. Ia contar o que é que fizemos hoje, mas acho que não vale a pena, é tão triste. Portanto, em setembro, a Patrícia começou a fazer parte de uma investigação de um estrangulamento de uma senhora idosa que ainda vinha com o cordel no pescoço. Uma semana depois, encontraram outro corpo de uma idosa que também tinha sido falecido por asfixia. Não estamos a falar do início dos casos, estamos a falar aqui num momento, num corte temporal em que isto acontece. Portanto, houve aqui uma situação em que tínhamos um corpo e depois, passado uma semana, tivemos logo outro de uma senhora que faleceu de asfixia. E ela começa a relacionar os casos. Portanto, ela é criminóloga e começou aqui a fazer o estudo e a perceber que os casos podiam estar relacionados. Passados 2 semanas, um outro corpo. Também de uma senhora idosa, tudo igual. E passado um mês, eis que se deparam com um outro homicídio, tal e qual os anteriores. É neste momento que percebem que estão a lidar com um assassino em série. Sim. Renato Salles, procurador adjunto, explica que na altura não foi óbvia a questão do assassino em série, porque não tinham história no país de serial killers até aquela altura. Sim, nós não vamos ainda dizer o sexo, mas é... É genérico. Não, primeira serial Sim, killer exatamente. deste país. Por isso foi um desafio muito grande para eles durante vários anos. Mas a Patrícia, curiosa com estes crimes, começa a reler notícias e começa a
recuar no tempo à procura de pistas ou casos semelhantes. E é em 96, 97 que consegue localizar o primeiro roubo violento a uma pessoa idosa, na qual a vítima foi estrangulada. Yeah. A Patrícia, by the way, tipo, quando tu vês o documentário todo, Espera, percebes... é aquela que faz... Sim, ela viveu para isto. Ela claramente... Ela é bem e fixe. Ainda bem que se dedicou a tentar resolver isto. Conhecemos agora Cláudia Bolanhos, jornalista. Para de gozar com o meu espanhol. Já basta gozares com o meu inglês, não vais gozar com o meu espanhol, senão isto vai correr mal. Ai sim, muito melhor! Palmas! Bolanhos. Bolanhos. Bolinhos. Bolano. Dá-nos a visão da imprensa que começa a estranhar o caso e começa a questionar a polícia. Portanto, já sabemos que sempre que isto acontece, depois a imprensa começa aqui a pisar nos calos da polícia e a causar aquela pressãozinha. Desculpem o spoiler, mas a polícia não foi incrível aqui. Sim, mas eles também não tinham experiência. Vá, calma. Parece que não tinha experiência em nada. Vá. Dá a entender que a polícia não estava a querer reconhecer o que estava a acontecer. Também não é novidade. Estava em negação. Exatamente. Eu Eu acho que há sempre ali uma fase, que é a fase da negação, não é? Não, em vez de partirem do pior cenário, se calhar não é. Olha que se calhar as velhinhas a modos que se tropeçaram nos cabos. Estás a ver como é aquelas novelas indianas em que elas tropeçam e depois estão ali no cortinado, tipo... Sim, é. Ou tipo aquela trend que havia no TikTok que as pessoas iam rebolando pela casa e tipo acabavam deitadas. De tipo, ai, vou lavar a louça e de repente caíam. Sim, e, tipo... sim. Conhecemos então o procurador, portanto, o chefe do outro que a gente conheceu ainda há bocadinho. Neste é o Bernardo Batiste. Confessaram que levaram algum tempo a considerar os crimes como sendo um serial killer. E para além disso, algum tempo... não foi uma semana, foram anos. Mas pronto, eles falam em tempo em vez de falar em velhinhas, né? Foram algumas velhinhas até perceber. Sim. E também não queriam fazer disto um escândalo da imprensa. Que também é normal, né? Portanto, há sempre esta referência, não vamos fazer disto um escândalo. Né? Portanto, tentar fazer tudo caseirinho. Em termos de investigação, não havia nenhuma associação entre a vítima e o assassino. Não eram os familiares, não eram vizinhos, não havia aparentemente nenhum outro motivo que não roubo. A opinião era que a polícia estava de braços cruzados. Na verdade, a polícia estava a preparar-se. Não tinham experiência em casos deste género. Começam a estudar casos de experiência de outros países, como o Dahmer, o John Wayne Gacy, Richard Ramirez. Nós já fizemos 2 episódios. O Gacy, não sei se queremos mexer Nós ainda nisso. não fizemos do Gacy. Não. Pois é, porque eu... Não sei se quer. É uma vibe muito pesada. Yeah. Pediram também ajuda à polícia francesa, que tinha lidado recentemente com um caso semelhante de um criminoso que também atacava pessoas idosas e as torturava até que confessassem onde tinham mantido as suas poupanças. Então, sim, vocês sabem, os idosos, pelo menos os avós, escondiam o dinheiro debaixo de um certo sítio. Alguns são muito criativos. Sim. Eu não vou sugerir sítios, mas tenho familiares, já tinha, que tinham sítios muito interessantes. Inteligentes, diria. Mas sim, portanto, eu não gosto muito quando atacam... Quando é cenas com velhinhos ou com crianças, faz-me especial confusão. Não, é porque esta pessoa está na mira de pessoas mais vulneráveis. É isto, estão-se a aproveitar pessoas vulneráveis, estão a ser cobardes, eu não... Estou assim, não quer dizer ainda mais horríveis, mas estão a ser calculistas. Do tipo, vou escolher pessoas mais vulneráveis que eu sei que vou conseguir aquilo que eu quero. A principal dica que tiraram da experiência destes casos é que, como não há qualquer relação com as vítimas, estudar a vítima não traz grande informação ou pistas, uma vez que os alvos são escolhidos de forma aleatória. Neste caso, não sei. É um acidente a vítima cruzar-se com o assassino. Não, são aleatórios porque é qualquer velhinha. Não é nenhuma velhinha específica. Mas tu tens um target. Sim, mas não é a avó São dela. idosas. Sim, mas não há relação. Ok. É a idosa que se cruza com ela. Então, com ele. Sim, ok. Então a polícia Com mexicana... o assassino. Não vamos revelar. Então a polícia mexicana fez mesmo um curso com a polícia francesa de investigação de homicídios. Patrícia assume que aprendeu bastante. Ou seja, por um lado há aqui uma coisa boa, que é, eles reconheceram que não tinham conhecimento para lidar com um caso destes. Portanto, foram à procura, fizeram um curso, portanto, aí 2 mãos à palmatória, nunca se sabe tudo na vida e pelo menos assumiram porque os franceses tinham acabado de prender o outro gajo que fazia crimes parecidos. Sim, eu sei, mas no outro lado do mundo, não é? Com base nisto e com base em algumas testemunhas oculares, criou-se então o primeiro perfil
do atacante. Portanto, teria idade entre 45 e 48 anos, costas largas, mãos fortes, era uma pessoa robusta, cabelo curto e vestia-se de enfermeira. Portanto, este era o perfil do atacante. Supostamente, esta pessoa fazia-se passar por alguém que queria ajudar através do programa público de apoio social às pessoas idosas. Não vou descrever tudo o que está aqui escrito. Basicamente, havia um cheque que se davam aos idosos na cidade do México, na altura, para dar mais dignidade aos idosos e para eles terem mais algum dinheirinho para fazer a vida deles. E esta pessoa fazia-se passar por essa entidade. Portanto, ela ia à casa das pessoas ajudar as pessoas a conseguir esse cheque. Era a forma como ela convencia as pessoas a deixá-lo entrar. Ainda mais calculista. Era sacana. É tipo, com base nesta teoria, foi presa uma enfermeira dos serviços sociais chamada Matilde Gallegos a 9 de janeiro de 2004. Querem saber como foi presa? Quero. Ao publicarem um retrato robô. By the way, não tem nada a ver. Os polícias... Com este era bem parecido. Ela era igual, ela era cara chapada. Yeah. Ai, não sei. Ok. Era. Os policiais que tinham acabado de comprar o jornal dão de caras com Matilde num banco. E pronto, foi presa. Sim. És parecida, vou-te prender. Basicamente. Não, e depois ela trabalha nos serviços sociais, portanto é perfeito. Vai em linha, tinha a idade, tinha tudo, ou seja, ela estava de acordo com isto tudo. Foram então feitas linhas de reconhecimento e as testemunhas não a identificavam. Também não havia correspondência com as impressões digitais. Foi libertada, lamentaram muito e a investigação voltava atrás. Ai, desculpa! Foi sem querer. Não, mas eu vi-te, eras igual. Tiveram de fazer manifestações e tudo para soltarem a rapariga. Não foi assim uma coisa assim tão pacífica. Mas eu acho que há uma pior. Pronto, sim, há de haver. Pronto, então esta pessoa fazer o modus operandi era este, não é? Portanto, fazia-se passar por um trabalhador do governo, conquistava a confiança dos idosos, entrava e geralmente as vítimas eram estranguladas com qualquer coisa que se parecesse com um cordão e isto era da vítima. Portanto, era alguma coisa que era encontrada lá. Um item da vítima. Para além disso, ao que parece, o atacante gostava de manter um recuerdo. Portanto, levava alguma coisa com ele. Isto também é típico nos serial killers. Muitos deles gostam de ter... como é que isto se chama? Não é recuerdo, eles chamam isto como... É uma lembrança. Um trophy. É tipo sim, uma... É isso, um troféu daquilo. A sociedade começou a ficar revoltada. Parecia que a polícia não estava a fazer nada. Só haviam notícias da Mata Velhinhas. Ou Mata Verritas. Sim. E era um problema porque geralmente os idosos estavam sozinhos. E as famílias tentaram-se organizar para proteger os seus velhinhos. Faziam advertências para que não abrissem a porta. Basicamente criaram tipo flyers e cenas desse género, do tipo, não deixem os velhinhos sozinhos, fiquem em casa, não abram a porta a estranhos. Houve um partido até que arranjou tipo aquelas fechaduras, sabem, quando se abre a porta e consegues espreitar, mas a porta está fechada. Criaram cenas dessas, pronto, foi uma das coisas... pediam para os seus pais, venham morar connosco até isto acabar. Uma das coisas que sentimos muito no documentário, que acaba por ser, por isso que é um bocado aborrecido, é mais político do que propriamente um documentário de true crime. Aquilo é só tipo, a cada passo, como é que aquilo foi tratado politicamente. Numa das cenas de crime é encontrada uma impressão digital num copo que vai ser muito polémica. Mantenham aí essa informação. Portanto, há uma cena do crime onde há uma impressão digital num copo. É muito importante. Nisto vai de notícias por todo o lado, ou seja, que é o interessante, não é? Portanto, a polícia até agora, muito caladinha, não queria, encontrar uma impressão digital. Vai espalhar isto por todo o lado, que é outra coisa que também é muito comum e a gente vai se aperceber nos Eu acho que foi pressão social, porque toda a gente estava a dizer, a polícia não faz nada, eles tipo... Uma impressão digital de repente é tudo. Foi presa uma pessoa possivelmente... Pronto. Prenderam uma senhora Araceli... Então, não sabes? Araceli Vasques, associada a vários roubos em casas de pessoas idosas. Chamaram os familiares para identificar os pertences que estavam em sua posse. Araceli foi associada a 5 homicídios que aconteceram nos últimos meses. Na casa dela encontraram uma bata branca, uma peruca e um cartão falso do tal instituto que apoiava as pessoas de terceira idade. Tudo fazia sentido. Araceli foi exposta numa sala de imprensa. Isto para mim foi horrível. Isto para mim foi tipo ela tinha uma sala com toda a gente a tirar fotografias e um deles diz, põe a peruca na mão. E ela ali a tirar fotos com a peruca na mão.
Achei isto um bocado surreal. Culpa ou não, achei um bocado surreal, mas pronto. Eles estavam todos a tirar fotos, a fazer perguntas. Ela explicou como abordava as vítimas, basicamente via as pessoas que estavam sozinhas e atacava. Foi associada a vários roubos, mas também a um homicídio, o tal da impressão digital. Foi presa. Mas isto não acaba por aqui. Sim, infelizmente não ficamos por aqui e meses depois de Araceli ser presa, Toma. eis que surge uma nova vítima, desta vez de 92 anos. Ou seja, os crimes continuam. Então, quem estará a cometer os crimes? Há aqui, na minha opinião, duas opções. Ou são copycats, como existem com outros serial killers, ou a pessoa que foi presa é a pessoa errada. Vamos ver. A verdade é que só em 2004 mais 10 pessoas foram estranguladas. Portanto, o ritmo não só não abrandou, como aumentou. Completamente. Não. Sim. E temos agora um novo detido. Portanto, era importante prender uma nova pessoa e, de repente, surge preso. E eu digo de repente porque é mesmo assim que sentimos no documentário, de repente aparecem pessoas que são Ou presas. seja, caiu de paraquedas. O Jorge Mário Silva, que terá alegadamente cometido 2 dos crimes. Também usava uma bata grande e peruca e fazia-se passar também por uma enfermeira para dar apoio social. Isto são tudo teorias E aqui da que vemos polícia. aquele frame de uma pessoa loira com bata. Pá. A polícia acreditava, no entanto, que ele não era culpado só por aqueles 2. Acreditavam que ele era culpado por pelo menos mais 8. Eles não fechar o caso. E depois? Já estavam aqui com uma pressa porque já estamos em 2004. Eu acho Isto que começou em 96 ou 97? Eu acho que neste momento, se ele sequer tivesse passado perto de algum sítio onde aconteceu outro, dava para ligar. Dava para pôr tudo junto no mesmo saco, que é para fechar o máximo de casos. Mas eles dizem que encontraram vários pertences na sua posse que indicavam que ele poderia estar envolvido. Basicamente, a Araceli e este foram presos exatamente por isso, porque tinham pertences de supostamente pessoas que tinham sido roubadas e isto aqui misturou-se tudo e vocês já vão perceber. Mas o mais triste é que o suposto primeiro crime de Jorge Silva a polícia não conseguiu provar. Não havia provas. Mas mesmo assim foi preso. No documentário nós vemos mesmo assim. E vocês conseguiram provar o crime? E o gajo da polícia diz não. Não, mas tínhamos de prender alguém. Mas como é que... Mas, desculpa, como é que prendes uma pessoa sem provar? Não entendo. E o pior era que o intervalo de mortes estava a encurtar. E agora as pessoas eram mortas com distância de semanas. Em 2005 já iam em 49 mortes. E sempre a aumentar de ano para ano. Apesar das detenções. Sim, a pessoa vê estas outras a serem presas, podia achar, ok, vou acalmar, mas não. Fazia pior. E aqui, eis que agora temos um trecho em que começam a falar do feminicídio no México e, ao que parece, na altura, 92% dos casos ficavam mesmo por resolver. Isto foi um trecho grande, só queríamos dar aqui parte desta informação para percebermos o impacto que isto tinha e, sendo velhinhas, né, se calhar ainda eram menos consideradas do que as mulheres. Outra informação que achei importante e que veio do documentário que eu registrei, há um estado no México que se chama Chihuahua. Só queria partilhar isto convosco. Achei interessante. Será que é de lá que vêm os chihuahuas? Tipo de avião? Epá, deve ser um estado muito barulhento. Eu hoje ia sendo atacado por 2 chihuahuas no supermercado. Loucos, mas era tipo... O que era aquilo? Só estava a entrar no meu carro e Não, eles... porque eles estavam dentro do carro, eles vão ladrar para sempre. A não ser que tu... E no portão também, a não ser que tu abras o portão e eles depois ficam tipo... Entraste. Sim. E não ladram mais. Ou então ladram, mas tipo a recuar. É que eu até acho fofos que eles são pequeninos, mas tipo, é Ai, horrível. não. Para mim um cão tem que ser um cão. Qual era o cão que tinhas, se quisesses? Se pudesses escolher. Se eu pudesse escolher um, ou era um leão da Rodésia ou era um pastor alemão. Eu diria leão da Rodésia porque tem pelo curto, mas o meu favorito é pastor alemão. É fofo. Pastor alemão, eu já tive uma pastora alemã, nunca tive um cão tão fiel e tão guarda. Mas adorei aquela. Eu gosto de pugs. Só por ter uma cara cómica. Mas eles têm Continuando. vários problemas respiratórios. Eu sei, que têm- não. Esses e os bulldogs franceses. O bulldog inglês é muito fixe Podíamos ter um também. leão Mas da Rodésia. o bulldog inglês também parece estar sempre em esforço. Temos de ter um leão da Rodésia. Não. Nós temos o T1. são bem Entre altos. nós e as plantas, podemos ter o leão da Rodésia, mas temos de sair nós. Fica o cão e as plantas. E a gente vai morar para a rua. Como os assassinos não paravam, surge uma nova teoria. Estamos em 2005, gente, quase 10 anos. Já vamos com os 49 casos.
Será que estamos a falar de um homem vestido de mulher? Ou isso, ou então estamos a falar de uma mulher com traços muito masculinos. Isto porquê? Porque a questão aqui toda é a força que é preciso para Sim. fazer isto. E então começaram, esta parte ainda é mais divertida do que as outras. O que é que eles se lembraram? Então vamos prender tudo o que é de transexuais e travestis. Yeah. Tudo! Vamos prendê-los todos! E foi isso que fizeram exatamente. Foram para a rua onde, pronto, estas pessoas... Foi uma rusga. Onde as pessoas se prostituíam e estavam. Não sei Sim, se todas se estavam a prostituíam, trabalhar, também não sim. vou estar aqui a inferir. E prenderam todas. Entre 80 a 120 pessoas. Exatamente. E quando as pessoas perguntavam porquê estavam a ser presas, não havia respostas. Tiraram as impressões digitais a toda a gente. E nenhum foi match. E nenhum foi match. Não houve match. Não houve. A polícia está on the spot. Depois do curso que tiraram, deve ter sido super intensivo. Isto, a Patrícia estava quase a fazer só a investigação dela. Portanto, ela recusava-se a parar e ela ia fazer tudo o que conseguisse para ajudar a resolver o caso. Pá, e como os retratos não estavam a funcionar, ela decide fazer um busto 3D Ah pá, tão fixe. com esferovite e plasticina que derretia com o calor, by the way. Pelo que ela tinha que guardar a cabeça no frigorífico Yeah. da casa. Ela está a fazer um durante o decorrer do documentário e nós vemos o real busto que foi feito na altura, que está incrível. Este que está a ser feito durante o documentário Tu és artista, isto um não é para ver bocado como é. questionable, tipo Artista. um narigão. Mas tipo... ele é criminólogo, ela nem sequer é a cena Um dela. narigão, do tipo, parecia um cartoon, parecia do Up, aquele, tipo, um Pá, nariz. se eu tivesse de fazer um, eu não sei o que é que ia sair. Ia ser muito divertido. Não seria daquele tamanho. Ia sair horrível. Não ia ser daquele tamanho. Se eu tivesse de fazer uma coisa daquelas... até Provavelmente ias fazer olhos pequeninos. Ia fazer tudo pequenino. Não sei. Ias fazer tipo uma Mas cara, basicamente ela diz que as filhas iam ao frigorífico e diziam mãe! Porque metade do frigorífico era a cara da senhora. Mas pronto, ela para mim é a minha favorita. Acho que ela fez mais do que competia e as pessoas chegam então ao busto final, que é partilhado na televisão, que é muito melhor. Yeah. Enfim. Nisto, nós conhecemos os familiares e algumas testemunhas associadas a uma das vítimas, que era Margarida. Esta é triste. Em que uns vizinhos estão em casa e começam a ver uma pessoa a remexer nas coisas da sua vizinha. Eles até fazem eye contact, acho eu. Chegam bué mesmo a olhar. assustador. A neta que vivia com ela esqueceu-se das chaves e pede aos vizinhos, no fim do dia, ela achou estranho porque tentou ligar e a avó não ainda atendia e ela tinha uma relação muito próxima com a avó. Então chega a casa e pede aos vizinhos para lhe abrirem a porta e é aí que eles contam o que é que viram. Eu também acho estranho, eu tenho sempre coisa de fazer julgamentos de valor sobre estas coisas. Estava só a remexer, minha vizinha, que não é a minha vizinha. Pois, nunca vi E vou aquela esperar. pessoa dentro daquela casa, E vou está a esperar. remexer. Ou então podiam ligar à neta. Pois. Olha, é normal estar uma senhora... Pois, eu Vai. É normal estar uma pessoa, tipo, a remexer nas coisas e fazer eye contact comigo durante segundos e depois bazar. Achei estranho, mas pronto. Então eles entram e vêm, entra toda a gente lá para dentro e a neta percebe-se logo que o guarda-joias tinha sido remexido e que as almofadas também tinham sido mexidas porque a senhora punha as Era muito almofadas sempre de uma meticulosa, maneira. E pronto, entretanto ela revê e percebe que a almofada tinha sido usada para asfixiar a avó. No verso havia uma mancha de sangue. Tinha sido levado joias e dinheiro e basicamente o apartamento é fechado para investigação e é aí que ela percebe que a avó tinha sido mais uma das vítimas do Mata-Ferrinhas. Patrícia, mais uma vez, começa a criar um mapa de onde aconteciam estes crimes, para ver se havia alguma coisa em comum entre estes crimes. Portanto, a 28 de setembro de 2005, uma testemunha, Olípia, repara que uma vizinha, a senhora Lupita, vinha com uma mulher forte. Fica muito desconfiada porque esta mulher levanta a gola do casaco para tapar a cara, do tipo... Ai, não quer que ninguém veja. E pronto, sem barulhos, sem nada. Sabes o que é que me veio à cabeça agora? Este casaco é vermelho. Era o casaco da Dorothea. Lembras-te? Era No vermelho? Fim, ela também tem um casaco vermelho. Sim, senhora. Tal e qual. Não tem. É. A única diferença é que este dá para subir e o da Dorothea não. Ela também estava de vermelho. Beija, não podemos confiar em senhoras Sim. de casacos vermelhos, mas ela basicamente estava a tentar tapar a cara. Mas a vizinha não se apercebeu, achou do tipo, ok. Mas sem qualquer tipo de barulho, a senhora Lupita foi asfixiada com uma meia. Houve uma intensificação das buscas
por parques das equipas de patrulha da polícia. Voltaram a fazer retratos robôs pelas equipas e intensificaram as buscas. E criaram a Operação Serpentina. Queres explicar o que é? A Operação Serpentina. Pá, eu não consigo porque eu não percebi. Há Eu coisas nos percebi. comentários que eu percebi. Basicamente, a Operação Serpentina é ir por uma rua, podes fazer o desenho ali. É assim, Vai uma rua tá assim, depois desce assim, depois sobe, e depois desce, e depois sobe. Porque se acontecer qualquer coisa nesta rua aqui, nós estivemos aqui, nós estamos próximos. Não percebi. Portanto, basicamente, mas eles andavam assim pela cidade, deve ser para cobrir todas as ruas. A mim faz-me confusão porque se eles estão a fazer isto nestas ruas, epá, eu vou ficar à espera que eles vazem. Pois, é um bocadinho. Eu estou a chamar mais a atenção, digo eu. A 25 de janeiro de 2006, Joel Lopes... 2006? Já. Já Conta-nos passaram a 10 história de um outro crime. O Joel mantinha uma relação de amizade com uma senhora mais velha, chamada Ana. Portanto, basicamente faziam tudo juntos. Eram amigos. Eram buddies. E neste dia, quando chegava à esquina para virar para a rua onde moravam, viu uma patrulha de polícia. E teve um mau pressentimento. Assobiou, mas não teve resposta. Porque aqui a cena do assobiar, eles assobiavam um para o outro. Era a cena deles. Eles comunicavam por assobios. Eles tinham esta forma de comunicar e ele entra na casa, vai explorando a casa e viu que estava tudo remexido. Até que dá com Ana caída no chão, perto da televisão. Sim, ele entra dentro da casa desta Sim, senhora. eles deviam ter chaves e tudo, eles eram Sim. mesmo amigos. Entretanto, houve um barulho na divisão ao lado. Vai lá e vê uma mulher. Fixaram o olhar um no outro, sem falarem. Ela dá meia volta e sai. Ela não... Isto para mim foi muito estranho, que é, eles ficam tipo assim e ela fica tipo, bem, ok, vou-me embora. E ela foi embora. Foi-se embora. E não foi a correr, foi a andar Yeah. de maneira rápida. Epá, e ele pega e vai atrás. E já estão na rua e ela está a andar e ele só diz, parem aquela mulher, ela matou, como é que ela se chamava, a senhora? Ana. Ela matou a Ana, foi ela que matou a Ana. A polícia estava por pé, Na serpentina? na fucking serpentina, e para-se com o Joel a gritar e vê a senhora a correr. O objetivo era que ela não entrasse no metro. Pois, se ela Que esta já se mete, pessoa entrava, se entrasse no metro, eles iam perdê-la. Eles tentam impedir que ela entrasse no metro, porque, pronto, esquece. pá, aqui foi bem intenso, e apanham-na. Pau! Ela tenta bater na polícia, Já. mas foi detida durante a viagem e quando chega à esquadra tentou sempre tapar a cara Yeah, ela estava sempre assim. com o seu casaco. Sim. By the way, se calhar uma informação que é importante. Ela comeu maçãs na viagem até à esquadra. Não sei porque que isso é. É importante porque eu não sabia que tu podias fazer coisas no carro da polícia. Eu digo, ela está ali, posso comer maçãs? E com as mãos, coisa. Yeah. E com a sua malinha ali. Mas ela também tinha E teve acesso à mala. Ela se calhar pensou assim: vou chegar lá, vou-me tirar a comida. Não, desculpa lá. Com acesso à mala. Então podia ter uma faca. Pá! Pois não sei, Oh, não vamos. Eles podem ter visto se ela tinha armas ou não, né? Esta polícia. Basicamente, a Mata Velhinhas foi apanhada. Finalmente, esta é a Mata Velhinhas. E agora vocês dizem, e eu começo a ficar muito assustado: é que é raro o caso em que a gente fala em que as pessoas são apanhadas por causa da investigação. Isto foi sem querer. Foi o Joel? Isto foi o João. Foi o Joel. Foi ele que chegou a casa. Se ele não tivesse chegado a casa naquele momento, ela não tinha sido apanhada. Ia continuar nisto. Foi uma sorte. Provavelmente. Portanto, bem, Joel, força. Não deve ser fácil lidares com, tipo, ficares em pânico e teres ação, porque se ele não tivesse saído da porta a correr naquele momento, se ele tivesse ficado, imagina, agarrado à Ana ou em pânico, não é? Se ele congelasse, dava tempo dela fugir. Portanto, foi sorte que ele reagiu. Sim, sim, sim. Na mala que esta senhora trazia, tinha vários cartões de eleitor das vítimas, os tais cartões de apoio alimentar, Oh my God. recibos de aluguer, e agora entramos aqui numa fase interessante, recibos de aluguer de rings profissionais de luta livre e tinha um porta-chaves com a inscrição La Dama del Silêncio. Campeã mundial de luta livre. Basicamente era a Dama do Silêncio, que também é o subtítulo, acho eu, do documentário. Não, é mesmo o título do documentário. E em baixo diz... Então é isso, o Mata Velhinhas é que é o subtítulo. Pá, que para mim devia ser ao contrário. O seu nome? Enfim. Juana Barraza Sampério. A imprensa... A imprensa? A imprensa. Diz que este foi o seu primeiro crime. Nós vemos um vídeo dela a responder a alguém
Mas as impressões dela coincidem com de pelo menos 10 cenas de crime de homicídios de pessoas idosas que estavam por resolver. E estima-se que ela tenha estado no ativo desde 1998. E quando lhe perguntavam o que é que levava a matar estas vítimas, ela respondia: raiva. E eu fiquei tipo, what the fuck? Why? Porquê? Raiva? Não gostas de velhinhas? Dão-te raiva velhinhas? Por terem apoios? Ou por serem velhinhas? What the fuck? Yeah. Eu não percebi aqui. E refere lá que este era o primeiro crime, desde que discutiram por causa de dinheiro. Ela conta uma história muito estranha e conta tranquilamente como se chateou com algo que a senhora disse e estrangulou-a. Basicamente acho que elas estavam a negociar qualquer coisa que ela queria vender ou fingir que ia vender e a outra ofereceu pouco dinheiro, então ela matou-a. Pronto. Na continuação da investigação, a polícia tenta perceber as motivações de Ruana, até para tentar levar o caso a tribunal e etc. E é aí que ela refere que foi maltratada em criança pela mãe, que lhe batia, chamava-lhe nomes e chegou a oferecê-la a um homem mais velho, muito velho, e que a abusava. A mãe trocou-a por uma caixa de cervejas. E refere que é por isso que odiava velho. Eu esperava que ela odiasse velhinhos, mas se calhar como ela, se calhar as velhinhas são mais vulneráveis e aí é tipo a mistura, não é? São pessoas velhinhas mais a mãe. É tipo assim uma mistura que se criou ali. Não, e não é só isso, ela tinha poder para fazer o que quer que seja, sei lá, contra elas, mas depois desta troca de informação e de existir um espaço para falar sobre esta vivência traumática, a polícia conseguiu uma confissão. Isto foi tudo numa entrevista. Ela refere que esta foi a primeira vez e depois de falar sobre isto, ela diz tudo. Yeah. E conta que é ela a mata velhinhas. E ela depois exemplifica como é que estrangulava as vítimas. E na doc nós vemos isso, ela a fazer, e temos um homem à frente que está tipo... Ele diz e ele diz, assim? Pois apertas e ele... Ele basicamente diz que sentiu. Ele diz que sentiu. Sim, e ela, pronto, era uma mulher robusta, como dizia lá. Basicamente nisto, depois os polícias que ajudaram a apanhá-la receberam 100 mil pesos mais um apartamento cada um e eu para mim aqui desisto. É que desisto. Porque a Patrícia... Foram eles a que Patrícia, prenderam. É verdade. Mas a Patrícia não recebeu a ponta de um chave. Que andou ali a tentar não sei o quê. Os gajos que iam na cauda da serpentina, no sítio certo da serpentina, Foda-se. e que apanharam o Joel a gritar, recebem 100 mil pesos e um apartamento. Isto para mim é tão revoltante, porque lá está, mais uma vez, não a ideia de que foi através de uma excelente investigação que apanharam a senhora. De um excelente trabalho da polícia. Foi uma sorte. É que foi uma sorte. E eu não estou a dizer que eles... Não estou a criticar a investigação. Estou a dizer que não se está a aproveitar do resultado. Claro que sim. Nós não temos elementos suficientes para perceber se a investigação foi boa ou má. Sim. Às vezes podes ter uma muito boa investigação e não conseguir fechar o caso na mesma. Sim. A questão aqui é, depois uma coisa acontece sem querer e vão tirar proveito disso, não faz sentido. Para os vizinhos, Joana ou Juana era uma mulher banal, mas solitária, vivia com os seus 2 filhos e só há um mês cortou o cabelo. Sim, ela, como apareceu, e quando foi presa, tinha o cabelo curto. Daí havia aqueles retratos iniciais que falavam de uma pessoa de cabelo comprido e ter sido Sim. presa a outra senhora, a primeira. Na sua casa havia tralha por todo lado. Logo à entrada estava um altar Eu não conhecia esta santa. da Santa de la Muerte. De la Muerte? Era a Santa Morte. A Santa Morte? Sim. Então é Santa da Morte. Pois, de la Muerta não, de la Muerte. De la Muerta quer dizer que está morta. Pois. Aí era a Santa da Morta. Durante algum tempo, Juana foi lutadora profissional na Arena de São João. Lá conheceram uma amiga. Adorei as amigas. La Chola Adoro e chola. a Migalha. Amigala. O arroz cigala. Pronto, já está, tínhamos de chegar a esta fase. Para elas, a amiga era carregada de papel. Sim. E a única coisa que elas estranhavam é que ela estava sempre a pintar o cabelo e a mudar de casa. Era muito forte, mas teve de deixar de lutar por uma lesão nas costas. E foi aí que começou a matar. Mas a verdade É verdade, verdadeinha. é que ela nunca foi lutadora. Yeah. Ela gostava de lá estar, Ela nunca competiu. mas não era lutadora. Não. E o título mundial ela comprou. Yeah. A Dama do Silêncio nunca existiu. Yeah. Na esquadra, a neta de uma das vítimas cruzou-se com Joana e esta ainda lhe disse: deixa-me em paz, deixa-me sozinha. Opa, a sério, como é que ele faz isto? Ela disse, a culpa é tua, deixaste-a sozinha. A tua avó. Ah!
É que ele consegue, de repente, ele lê a frase, deixa-me sozinha. Que lógica que se fazia? Espera aí, deixa-me repetir. Por favor. A esquadra neta de uma das vítimas cruza-se com Joana e esta ainda lhe diz: deixaste-a sozinha. Bitch! É muito mal. What the fuck? Que é tipo, Mas a ainda... razão foi raiva. Tipo, Opa, está bem, mas já estava feito. E depois ainda I don't vais, get it. ainda vais tipo a um familiar deixaste-a de sozinha. uma vítima tua e ainda vais tentar passar a culpa para essa pessoa. Quer dizer, é horrível. Ela é um bocadinho negra. Foi então condenada a 759 anos e 17 dias de prisão pelo homicídio de 17 mulheres e 12 acusações de furto. A resposta dela, não concordo. Foi assim, não concordo. Acho que ninguém concorda quando é preso. Yeah. Vamos ver. Ela esteve sempre calma, iam dizendo os nomes das pessoas que ela tinha matado e ela só dizia: digam mais, metam mais, metam mais. Agora que já arranjaram um bode expiatório, metam mais. Portanto, ela claramente não se sentiu responsabilizada por aquilo que tinha feito, de todo. E disse que ia recorrer, como é óbvio. Temos aqui depois alguns comentários a esta sentença. Não é? Nós também temos os nossos, que é esta questão das pessoas serem presos até não é? Além vidas, né? Ela não vai viver 759 anos. Portanto, acho que podíamos definir aqui um valor para não ser assim uma coisa tão... Ou esteja a prisão perpétua, né? Que já... Sim, é para a vida. É para a vida. Acabou. Nós em Portugal somos 25 anos, pronto, podemos discutir essa questão. Agora é assim, 759 anos ou não sei quantas vidas, pá, não percebo. A não ser que a gente esteja já a planear para o futuro, não é? Que imagina que desenvolvem para aí uma cena qualquer, tecnologia, que as pessoas deixam como de as morrer. dívidas dos pais, os filhos também levam. Não, imagina que as pessoas deixam de morrer. Por um lado eles estão acautelados. Pronto, não é? Mas isto nunca ou é prisão perpétua ou ficam realmente os tais 25 anos. E portaram-se bem, 19 anos então. Sim, mas isso é em Portugal. Estamos É a falar tipo- de lá fora. Sim, não, mas é um caso que nós não vamos partilhar aqui, gravou-se, mas não vamos partilhar, em que a cúmplice ia... Era quantos anos? Era tipo 20... Era 15 anos também e do nada passou para 8. Mas tu não mistures as coisas. Aí foi revisto o caso. Não foi revista a sentença. Não foi... Ou seja, a sentença mudou. Está bem, mas diz-me qual é o preço que fica 25 anos? Que nunca isso aí tens. não sei, não estou lá. Nunca não os tens. vejo, não acompanho. É tipo, portou-se bem, sai Não, 5 anos mais deve ser cedo. cenas bem graves em que não há cá... Não há redução de pena, não sei. Não estou lá para ver, não desconheço. Aqui, Susana, que era a autora do livro sobre a Mata Velhinhas, fez-nos um comentário interessante, que eu também desconhecia, mas refere que as mulheres, geralmente, e principalmente as mulheres que matam, têm tendencialmente penas mais pesadas do que os homens. E isto porque não estão só a ser condenadas pelo crime, mas também por serem más. Ou seja, há esta diferença de... Isto é o que ela entende, como é Os óbvio. homens não são maus. Não é isso. As mulheres são mais castigadas. Ou seja, é pior visto. Uma mulher que mata é pior vista do que um homem que mata. Que é como se elas fossem más, percebes? Isto também foi há muitos anos atrás, eu não sei se isso Não sei se seria há igual. tantos. Foi há 20 anos. Bem, Eu não sei se isso seria igual hoje em dia. Espero não eu, sei. são pessoas. Não sei, também não tenho informação suficiente para comentar isto, mas fiquem atentos. Sim, rapaz. Fiquem atentos para comparar. São pessoas, sendo homem, sendo mulher. Mas eu consigo perceber, mesmo para nós, é mais chocante uma mulher que mata do que um homem. Mais chocante no Mais sentido, dramático. porque é mais raro também. A maior Sim. parte dos homicidas são homens, né? Portanto é Tipo mais, a Candy mais Montgomery, estranho. a série, etc. É mais estranho ser a mulheres. Sim. Ok. Entretanto, e agora vocês devem estar com esta, pelo menos quem esteve atento, né? Se vocês chegaram até aqui, podem ter estado a dormir ou estar a trabalhar, mas pronto. Quem esteve mais atento reparou que houve 2 pessoas que também estavam presas por causa dos crimes e agora há uma pessoa que confessou. Não é? Portanto, cadê? Então, a Aracélia Vasquez continua presa após 19 anos, nunca foi relacionada com um crime, ou seja, nunca houve provas concretas que ela tinha cometido um homicídio, portanto, e é sempre esta a defesa dela, não há provas que eu matei alguém, e ela sempre disse que era ladra, mas que não era assassina. Nós vimos um depoimento dela e ela está mesmo, tipo... Impossível. Ela foi presa e eu ainda aqui estou, porque é que eu Agora, ainda aqui estou? A nossa opinião vale para o que vale, não é? Eu não consigo dizer que ela não matou. Exato. Não consigo. Não estava lá, não sou eu. Agora, pelo menos o que ela refere é não há prova. E ela continua presa. E, entretanto, foram presas outras pessoas por estes crimes, portanto, E acho que ela nunca disse que matou. Ela disse era que nunca roubava. confessou. Ela nunca confessou. Mesmo depois daquela pressão toda e de ser sujeita àquele circo todo, nunca matou.
Agora, o muito negro é nós pensarmos se ela for verdadeiramente inocente, não é? Ou que ela já foi sujeita aos anos que está presa por ter cometido alguns roubos. Da mesma forma, Jorge Silva também foi relacionado com 4 casos, depois 5, depois 9, e aparentemente não os cometeu. Não tinham impressões digitais. Inclusive, um dos casos pelo qual foi sentenciado foi mais tarde atribuído à Ruana, porque a impressão digital não era do Jorge. Yeah. Foi condenado a 70 anos de prisão e morreu na prisão. Sempre disse que era inocente. Yeah. Pá, isto ninguém te devolve, não é? Sim, portanto temos aqui 2 casos um bocado complicados, não é? Porque não teres 2 pessoas presas sem provas e às vezes estas pressões da polícia correm mal. Epá, são os mídia. Os mídia fazem esta pressão toda. Mas também se não houver os mídias a fazer pressão, se calhar também há muitos casos que ficam por resolver. Sim, tens razão. Há aqui há um equilíbrio. Agora, prender pessoas sem provas é um bocado estranho. Eu quero acreditar que isto não acontece. Relativamente a Joana, que vocês estão muito curiosos. Portanto, a Joana trabalha numa prisão, tinha o seu rendimento, porque ela fazia uns trabalhinhos lá, acho que era na cozinha. Casou-se em 2015, já se divorciou, portanto continua a viver. Diz que só dá entrevistas se lhe pagarem. E tem um preço para lhe pagarem. E de acordo com a Patrícia, que foi lá para tentar falar com ela, os guardas tinham medo dela. Portanto, basicamente, ela conquistou um estatuto na cadeia. Também ela era enorme e forte. A verdade é essa. Era robusta. Sim, numa prisão de mulheres, realmente ela faz daquilo farinha, né? E chegamos ao final deste caso com 32 casos arquivados e continuam por resolver. É isto, malta. Nós conseguimos fazer isto um bocadinho mais curto do que o documentário. Se vocês quiserem ver o documentário para garantir... 3 episódios, está na para terem acesso a toda a informação super direitinha, etc. Vão lá, está disponível e tem com imagens e tudo. Nós achamos, sinceramente, não vale a pena. Vale a pena o último episódio e os 2 primeiros resumidos. Muito grande. Tá, porque tudo acontece Mas no isto é último só um episódio, o que é que estás a armar? Isto é só 2 horas. Qual é o de 3? Pois, não sei, mas não é este. Portanto, não vale a pena. Vejam, é 1 hora e tal. Tem muita palha. Tem muita palha. Já estou muito confuso. Está muito confuso. Com água. A beber água. Estou acordado desde as 6 da manhã. Sim, fomos correr para ver o nascer do sol. Estou com diarreia. Então, não digas isso às pessoas. Eu censuro.